Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Brasil Bom, na pessoa do Dr. Leonardo, o convite e o privilégio de estar aqui, substituindo o Dr. Antônio Marcos Gavazzoni, que por problemas de saúde não pode estar presente. E desde logo nós vamos dar início então a esse painel da tarde. Sério? O último painel dessa semana de estudos, que se encerrará às 17 horas com a palestra de encerramento. Um painel composto dos mais brilhantes palestrantes e técnicos da área. E desde logo eu passo então a palavra ao Dr. Fábio Trajano, que é um ícone do direito do consumidor catarinense, que é mestre em ciências jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, é promotor de justiça do consumidor da comarca de Florianópolis, é professor universitário da Escola de Preparação e Aperfeiçoamento do Ministério Público, autor de artigos e revistas especializadas, foi eleito ontem vice-presidente do Brasil Bom, alegria de todos nós, é ex-coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina, ex-presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade de Joinville e certamente abrilhantará os trabalhos de toda essa semana com o tema que se dispôs a nos dar uma aula agora, princípio da sustentabilidade do direito do consumidor. Doutor Fábio, a palavra é sua. Muito obrigado. Tudo bem agora? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente da mesa, doutor Ronei Daniele, advogado de Santa Catarina, que foi importante na realização desse evento. Cumprimento também a doutora Amanda Flávia de Oliveira, doutor José Augusto Pérez Filho e o colega Aurélio Egídio Rios. E dizer inicialmente que é muita responsabilidade com a mesa com palestrantes tão brilhantes. Cumprimento também os presentes. E vamos então, de pronto, não é? Dar início ao tema ao qual fui incumbido. E o tema, o painel, chama-se Consumidor e Proteção do Meio Ambiente. E o subtema, Princípio da Sustentabilidade e o Direito do Consumidor. Inicialmente, nós vamos conversar sobre uma brevíssima retrospectiva histórica do princípio da sustentabilidade, a compreensão do vocábulo sustentabilidade, a visão sustentável do fornecedor, exemplos de ações sustentáveis e fazer uma abordagem também sobre a relação de consumo, sobre a relação entre o princípio da sustentabilidade e a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor. E, finalmente, a ideia de concretização, que, na verdade, é o que é o mais importante, concretização do princípio da sustentabilidade. Então, na verdade, são tópicos aí para nós conversarmos durante o dia inteiro, né? Então, vou propor falar muito brevemente sobre algumas questões com o único objetivo de incentivar a reflexão e que a sustentabilidade efetivamente comece a fazer parte de uma preocupação de todos nós. Bom, inicialmente, apenas em 1966, a preocupação com os recursos naturais começou a fazer parte de uma preocupação do homem, não é? Porque em 1966 iniciaram então alguns processos de falta de água, rios secando. Em 1972 teve um marco na defesa do meio ambiente, foi a primeira conferência mundial sobre o homem e o meio ambiente. 113 países se reuniram então em Estocolmo, na Suécia, com o objetivo de discutir se nós teríamos mais um crescimento de forma ilimitada ou era a hora de uma economia ecológica. O Brasil, assim como os demais países subdesenvolvidos,
tinha uma bandeira à época: desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Na verdade, era uma bandeira à época, não é? Até em razão da falta de informação, que nós poderíamos tentar compreender. Enquanto que os países do primeiro mundo, os países desenvolvidos, capitaneados aí pelos Estados Unidos, lutavam por um desenvolvimento zero desse área. Pelo menos isso é o que foi levado à Assembleia. E nós sabemos bem, né, uma diferença entre você escreve e o que você faz, né? A década de 80, infelizmente, não aconteceu absolutamente nada em relação à preocupação do homem com o meio ambiente. Na década de 90, temos um acontecimento aqui no Brasil, para a nossa felicidade, muito importante, significativo, que foi a Conferência do Rio. Deu um novo impulso, então, da economia ecológica. E daí que eu quero entrar no tema, da ecologia nós passamos a nos preocupar com a sustentabilidade, não é? Então a ecologia está relacionada mais ao meio ambiente, e nós vamos ver que a sustentabilidade não se relaciona apenas e tão somente ao meio ambiente. A sustentabilidade está relacionada a um progresso econômico, a uma melhoria da qualidade de vida no aspecto social, a uma melhoria de qualidade de vida no aspecto ambiental também. Então são três matizes importantes que nós não podemos nos esquecer quando nós falamos sustentabilidade. Então esse vocábulo significa mais do que apenas o que já é proteger o meio ambiente. O professor espanhol conceituou sustentabilidade da seguinte forma: Gabriel Ferrer: assegurar a satisfação das necessidades das atuais gerações sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazer as suas próprias necessidades. Ou seja, nós devemos nos preocupar então conosco e o que está vindo por aí, né? Com as futuras gerações. E mais do que nunca, a sustentabilidade está, sem dúvida alguma, na agenda mundial. Nós podemos ver os jornais, as revistas, ver os jornais na televisão. Sustentabilidade sempre tem alguma matéria relacionada à sustentabilidade. Agora, não basta que seja apenas dada. Nós temos que tratá-la de forma séria e de forma urgente. Quem são os atores? Ou seja, quem são aqueles responsáveis para que o princípio da sustentabilidade ganhe concretude? Somos todos nós. Vamos começar, por exemplo, com os fornecedores. Eles têm muita responsabilidade para que nós alcançamos o princípio da sustentabilidade. Mas apenas e tão somente eles não resolvem. O poder público também tem responsabilidade. Mas o poder público também não resolve.